E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou médico dermatologista e vamos continuar com nossos estudos das doenças dermatológicas. Hoje, o que a gente vai falar? Doenças sexualmente transmissíveis na dermatologia. Por que na dermatologia? Porque vai ter algumas doenças sexualmente transmissíveis, como a hepatite B, que eu não vou falar aqui. Então, o nosso foco são essas doenças que a gente vê mais na dermatologia. Então, eu vou dar uma ênfase nisso. Em outras especialidades que vocês vão ter a aula, aí sim vocês vão ter acesso a essas outras doenças. Mas aqui o meu foco são principalmente essas doenças da dermatologia, beleza? Então vamos lá, seguindo. Então, assim, uma pequena introdução. As DSTs são um problema de saúde pública, né? A gente vê acontecendo, é uma coisa que a gente atende esses pacientes com essas doenças, né? Entre as consequências tem isso, o aumento da transmissão, da possibilidade de transmissão de HIV. A gente pode ter complicações na gravidez, infertilidade e até mesmo alguns cânceres serem relacionados com algumas DST, como o HPV. Aqui mesmo, algumas infecções, como a sífilis e o HPV, aumentam a prevalência, apresentam uma prevalência alta, enquanto outros baixam. E isso a gente vai ver aqui. Tem algumas doenças que a gente vai conversar hoje que vocês vão ver no dia a dia. Um exemplo delas é a sífilis. Sífilis é uma coisa que a gente vê direto. Se você suspeitar, se você, digamos assim, procurar, você vai encontrar pacientes com sífilis. Assim como vai ter outras doenças que a gente vai estudar hoje aqui, que são raramente vistas. Vai ter algumas delas aqui que eu vou dizer para vocês que eu nunca vi na minha vida. Então, assim, algumas coisas são extremamente prevalentes e outras que a gente vai ver hoje são raridades, são coisas raras. O que é a bucha disso? É que acaba caindo em prova, mesmo ela sendo rara. E aí a gente fica um pouco com raiva disso. Uma coisa que a gente não vê, uma coisa que não é tão comum, mas infelizmente acaba caindo em prova. E quando eu digo prova, eu estou falando de prova de residência. Aquilo que eu disse, então, assim, outras DSTs gonorreia, tricomoníase, hepatite B, C, próprio HIV/AIDS, a gente não vai ver aqui, porque isso não tem muito a ver com a dermatologia, então eu não vou falar disso daí. Beleza, pessoal? Seguimos. Vamos falar do herpes genital, né? Então a gente começa falando do herpes genital, do herpes, né? Que provoca essas lesõezinhas, essas vesículas sobre base eritematosa, tá? Então vamos lá. O herpes é uma infecção sexualmente transmissível. Ela é causada pelos vírus herpes simples tipo 1 e tipo 2. A gente sabe, em teoria, que o herpes simples tipo 1 é mais comum de ser o labial. E o herpes tipo 2 ele é mais comum de ser o genital. Mas quando a gente faz uma pesquisa dos pacientes que têm herpes, a gente pode encontrar na lesão genital tanto herpes simples tipo 1 ou tipo 2. Então essa separação de que o 1 é no lábio e o 2 é o genital não é tão importante. É importante a gente saber que na boca, no lábio, a gente vai encontrar os dois tipos de herpes, os dois tipos de vírus, assim como no genital também a gente pode encontrar os dois tipos de herpes. A maioria dos casos do herpes genital é causada, como diz aqui, pelo tipo 2, embora o herpes simples tipo 1 também possa ser encontrado nesses pacientes, e isso vice-versa, no lábio a mesma coisa. É um vírus extremamente contagioso, ele se propaga pelo meio do contato direto, né? Você tem a lesão ativa e aí você pode se contaminar. E mesmo na ausência de sintoma, mesmo pacientes que não têm o sintoma, eles podem transmitir. Ou seja, você não apresenta lesão no genital ou no lábio, vamos falar dos dois nesse momento, e você pode ter a contaminação de outras pessoas. Isso é interessante que a partir do momento que você é contaminado pelo vírus da herpes, você nunca mais vai eliminar, e isso a gente sabe que mais de 50% da população, eu não lembro o número certo, mas a maioria da população ela é contaminada por esse vírus. Esse vírus migra pelos nervos periféricos e se aloja em gânglios nervosos. Quando é que no lábio são gânglios na base, aqui assim do crânio, e quando são lesões genitais, aqui no abdômen, nesses linfonodos, eles acabam nesses gânglios nervosos, desculpa, esses vírus acabam ficando ali assim em estado latente. Quando acontece alguma coisa que baixa a imunidade do paciente, você vai ter de novo o episódio do herpes, tá? Então, assim, ele
tem a lesão na pele e depois que passa o período, digamos, da lesão, ele volta por esse nervinho e fica alojado nesses gânglios nervosos, tá? A patogênese envolve a entrada do vírus na célula da mucosa, ele contamina a mucosa, onde ele começa a replicar-se, levando à formação de vesículas e úlceras dolorosas na região genital, que se curam dentro de algumas semanas, né? Mas o vírus pode ser reativado periodicamente, levando ao surgimento de novas lesões. Então é assim que funciona, tanto o herpes labial como o herpes genital. Você tem o vírus, acontece alguma coisa e ele é reativado. Normalmente acontece dele aparecer no mesmo local. Mas pode ser que no genital ele migre, ele mude de local no aparecimento dessas lesões. Então não obrigatoriamente você vai ter sempre a lesão no mesmo local, mas é comum de acontecer de você ter uma lesão no mesmo local. Como eu falei, esses fatores desencadeantes, o que pode causar, digamos, uma reativação? O estresse, a imunossupressão, né? Exposição à luz, né? Exposição à luz ultravioleta, isso vale muito para o herpes labial, né? Você pega sol, tomou um sol ali que você, digamos, não se cuidou, não usou um protetor, ele altera a imunidade no local e aí você vai ter o aparecimento do herpes. A menstruação, que a gente tem um episódio de alteração de imunidade e infecções concomitantes que vão alterar também a tua imunidade. Beleza, pessoal? Vamos lá. As manifestações clínicas, né? Normalmente a primo-infecção, que a gente chama, a infecção primária, as lesões são piores, né? As lesões são mais dolorosas, você tem um estado, digamos assim, infeccioso um pouco pior. Você pode ter febre, pode ter mialgia, um mal-estar mais importante, uma linfadenopatia inguinal, né? Então, assim, nesse primeiro episódio, normalmente os sintomas são um pouco piores. Depois, nos episódios subsequentes, recorrentes, eles normalmente tendem a ser mais leve e com uma duração menor. Uma coisa interessante do herpes, eu tenho herpes labial, volta e meia aparece, são esses sintomas prodrômicos, ou seja, são sintomas que começam a ter antes de aparecer a lesão. Então, normalmente a gente sente uma alteraçãozinha da sensibilidade. Você começa a sentir que ele mudou um pouquinho a sensibilidade, a possibilidade que a gente tenha, vai aparecer uma lesãozinha do herpes. Aconteceu alguma coisa com a imunidade e aí ele vai ter a tendência de aparecer. Então, é importante saber desses sintomas prodrômicos que são um indicativo que você vai ter o herpes. Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é basicamente clínico, né, pessoal? É difícil, às vezes, a gente confundir isso daí. Mas beleza, ele é baseado na avaliação clínica e na avaliação da história do paciente. Ah, não, eu já tive isso, eu tenho esses episódios recorrentes. Você pode fazer uma coleta ali do material da vesícula e fazer essa citologia de Tesancke, onde você vai ver essas células agrupadas com uma célula multinucleada, que é a alteração que o vírus da herpes provoca na patologia. Quando o patologista olha esse pedacinho de pele, ele vê muito disso daqui, essa alteração que o vírus da herpes provoca no núcleo das células, dessas células da mucosa, dessas células de epiderme, tá? Existe uma sorologia que você pode fazer, que vai mostrar o IgM e o IgG, e aí te ajuda, às vezes, quando você fica na dúvida se é uma infecção por herpes. Mas a maioria das vezes, o que vai acontecer é a gente diagnóstico clínico mesmo, porque é uma coisa que, digamos assim, o paciente começa a relatar que já teve várias vezes, lesãozinha no mesmo local, lesãozinha dolorosa, que teve o sintoma prodrômico, então a gente acaba, digamos assim, fica mais fácil da gente fazer o diagnóstico, beleza? Tratamento. O tratamento é basicamente feito com antiviral oral. Existem alguns relatos, existem algumas pesquisas mostrando do uso do antiviral, do aciclovir tópico. Eu não uso, não recomendo, acho que tem pouca comprovação científica em termos de resultado. O melhor mesmo é o antiviral. O mais antigo que a gente tem é o aciclovir. E hoje em dia eu procuro não usar.
Eu prefiro esses antivirais mais novos, o Valaciclovir, o Fanciclovir. Hoje em dia o que eu mais uso é o Valaciclovir, porque eu acho que a paulada, digamos assim, é mais eficiente. Então você tomar o Aciclovir, normalmente naquele início de sintomas, onde você só está tendo os sintomas prodrômicos e você já começar com o tratamento, você consegue a remissão, digamos assim, do vírus e a maioria das vezes nem vai formar as vesículas. Então hoje em dia a minha preferência é por esses antivirais mais novos e o que eu prefiro é o Valaciclovir. Vai tomar um comprimido 2 vezes ao dia durante 5 dias, tá? Isso a gente falando de herpes genital, beleza? Ou herpes simples, que também poderia ser o herpes labial, beleza? Alguns pacientes podem ter surtos muito recorrentes, tá? O paciente tem todo mês, mulheres, digamos assim, quando tem o aparecimento do herpes relacionado com a menstruação, podem ter um episódio mensal. E aí é complicado ter essas lesões todo mês, acaba machucando bastante. O que a gente pode fazer para essas pacientes? Essa terapia que a gente chama de terapia supressiva, né? E vai funcionar para esses pacientes que têm um quadro recorrente. Normalmente é usado um medicamento antiviral, e aí eu acho interessante até o aciclovir, que é mais barato mesmo, né? E aí a gente vai usar ele por um período prolongado. Não é a mesma quantidade que a gente faria no tratamento de um episódio recorrente, mas a gente faz uma manutenção, digamos assim, desse antiviral, que pode ser de 6 a 12 meses usando isso. Tá? A lisina, né, ele é um aminoácido, né? Existe até esse medicamento para vender, e eles indicam, a bula diz que a lisina teria um efeito na supressão, na replicação do vírus, né? Então a teoria, e isso realmente é teoria, é que a lisina, que é um aminoácido, ele competiria com essa arginina, que ela é necessária para a replicação do vírus. Então acredito que a lisina faria, digamos assim, diminuiria como é que eu vou dizer, a possibilidade do vírus de entrar em contato com a arginina e diminuiria essa replicação viral. Minha experiência é ruim, digamos, com a lisina, eu não vejo um efeito muito bom com ela, acho que, digamos assim, ela não tem um resultado tão importante. Se eu vejo necessidade de fazer digamos assim, a supressão, de fazer essa terapia supressiva, aí nesses casos eu prefiro o aciclovir. Mas existe essa possibilidade de usar a lisina e, como diz mesmo aqui, em teoria ela faria isso. E aí alguns médicos podem ter tido uma experiência um pouco melhor, eu realmente não vejo isso tão bom, esse resultado. E vamos para o HPV. Então, assim, o HPV, o papilomavírus, Human Papillomavirus, tá? A gente está falando agora do condiloma. O condiloma acuminado, diferente do condiloma plano, que é da sífilis, tá? Também uma coisa muito mais comum, vocês vão ver pacientes, vocês vão atender pacientes com condiloma, vocês vão atender pacientes com essas lesões genitais, tá? Então isso é uma coisa bem mais comum, assim como o herpes genital, o papiloma, o HPV é uma coisa comum de acontecer, tá? Ele é um vírus é um vírus DNA, ele pertence a essa família papilomaviridae, né? Existem mais de 200 tipos diferentes de HPV, ou seja, muita coisa, e cerca de 40 deles afetam o trato genital masculino. A gente tem uma divisão dos HPVs que tem um baixo risco de provocar câncer e os HPVs que têm um maior risco de causar câncer. Então, os de baixo risco, que são os tipos 6 e 11, eles são mais associados às verrugas genitais, enquanto esses de alto risco, ou seja, tipo 16 e 18, eles são mais relacionados às lesões pré-cancerosas e aos cânceres, principalmente o câncer do colo do útero. Tá? Pode ter outros tipos de câncer, pênis, orofaringe, mas o principal que a gente vê é o câncer do colo do útero, tá? Isso é importante saber quais são esses tipos de vírus. 6 e 11 relacionado com verrugas genitais, 16 e 18 relacionados mais a câncer. Eu acho que isso é bem importante. Como que funciona a patogênese?
Então, assim, isso é relacionado à capacidade desse vírus de infectar essas células epiteliais e eles produzem uma proliferação celular anormal. Se é uma proliferação anormal leve, você vai ter uma verruga. Se é uma proliferação anormal que altera muito o DNA, aí você tem o risco de um câncer. Ocorre nas camadas basais do epitélio, né? Onde as células infectadas pelo HPV começam a se dividir e diferenciar. Então é ali na camada basal onde a gente tem a multiplicação das células da epiderme e é ali que o HPV vai se instalar e provocar esse aumento, digamos assim, da multiplicação dessas células. Os HPVs de baixo risco promovem o crescimento celular, mas eles geralmente não causam grandes alterações no DNA. Para provocar essa alteração na multiplicação, é claro que eles têm que ter um efeito no DNA, eles têm que provocar uma alteração ali. Mas nesses que vão provocar a verruga, o condiloma ali, vai ser uma pequena alteração. HPVs de alto risco, aí eles produzem essas proteínas virais que interagem com proteínas celulares cruciais, como a P53 e essa retinoblastoma. Então aqui já é um pouco mais complicado, eles levam a inativação dessas proteínas e aí uma desregulação do ciclo celular, ou seja, a alteração no DNA dessas células da epiderme é maior. Essas interações, né, podem causar alterações no DNA da célula e aí sim ele aumenta o risco. Então a agressão que ele provoca no DNA desses subtipos virais é uma alteração maior e aí você tem um risco maior de câncer, né? Então, dependendo do tipo de HPV. Aqui nessa imagem interessante, imagem da patologia, onde a gente vê isso daqui, que é o que a gente chama de papilomatose. Então, essa alteração que provoca na epiderme, aqui em cima a gente vê a camada córnea e aqui assim a gente vê a camada basal, né? A camada espinhosa, a camada granulosa. Então o HPV ele aumentou essa multiplicação dessas células, né? Então ele intensificou a multiplicação, aumentou a produção de queratina e essa alteração vista pelo patologista é o que a gente chama de papilomatose, que provoca o aumento dessas papilas, tá? Então uma imagem da alteração que o HPV provoca, beleza? Manifestações clínicas, o famoso condiloma, né? As pessoas chamam também de crista de galo, né? Verruga genital, né? Crescimento benigno, porque não tem esse risco de câncer, pode aparecer, poxa, vulva, vagina, no colo do útero, no pênis, no escroto, na região perianal, aqui no baixo ventre, todos esses lugares. A princípio, o diagnóstico é clínico, né? A gente observa essas lesões. Quando é alguma coisinha diferente, você pode até confundir, mas quando é uma lesão dessa daqui, bem característico, bem típico, uma lesão verrucosa que a gente chama, bem característico. Pode ser feito pode ser feita uma biópsia da lesão, mandar para o patologista e ele vai ver aquela papilomatose, vai ver aquela alteração de camada basal, aquilo que a gente falou. Mas a maioria das vezes um diagnóstico clínico também pode ser feito, essa identificação de DNA viral, fazer um PCR, coisa assim, que vai depender do teu dia a dia. Se você tem a possibilidade de ter acesso a isso, aí beleza, mas se não, complicado, você vai mais no diagnóstico clínico mesmo, tá? O tratamento e a prevenção. O tratamento do HPV é basicamente destruir essas lesões. Tá? Você pode usar esses medicamentos em casa, como a podofilotoxina, o imiquimod, que são imunomoduladores. A podofilotoxina realmente é mais como se fosse um ácido, digamos assim, para tentar destruir a lesão. O imiquimod vai provocar uma alteração da imunidade que vai atacar, digamos assim, essas lesões. O que a gente mais faz são procedimentos, né? O mais comum, digamos, no nosso dia a dia são os procedimentos. E a preferência que a gente tem é usar... nem desses daqui eu colocaria que a preferência seria, digamos, em vez da eletrocauterização, a gente fazer uma cauterização, mas uma cauterização
química. O que eu falo da crioterapia, quando a gente usa o nitrogênio líquido para queimar essas lesões? O que é um problema que pode acontecer? Lembre-se que, digamos, é uma lesão cheia de vírus. Quando você queima com a crioterapia, você pode fazer uma bolha. E essa bolha pode conter ainda o vírus. Ela rompe e acaba espalhando. Então, não é uma coisa que pode ser feita, mas na minha preferência, eu prefiro a cauterização química. Usar um ácido tricloracético numa concentração alta, 90%, mais ou menos isso, né? 90%. E eletrocauterização poderia acontecer a mesma coisa que a crio. Você usar o eletrocautério, você explode essa lesão e você pode propagar partículas virais e acabar espalhando. Digo a mesma coisa a terapia laser, e excisão cirúrgica também é uma coisinha mais complicada. O que eu falo? Tem vários pacientes que chegam e dizem, eu queria operar e queria tirar. Imagine um morro cheio daqueles vírus ali. Você anestesia, vai pegar a lâmina do bisturi e vai cortar isso daí. O que pode acontecer? A hora que você passa a lâmina, e se você aprofunda um pouco mais, você pode implantar um vírus que você pegou na superfície e enfiou um pouquinho mais para baixo. Então, assim, são procedimentos que você pode fazer. Mas como eu falei, a minha preferência é a cauterização, mas a cauterização feita de preferência com ácido, tá? Então a minha preferência é usar a cauterização, mas ela feita com ácido, tá? O ácido que normalmente eu utilizo é o ácido tricloracético, tá? Prevenção, o Ministério da Saúde fornece vacina, né, uma coisa mais nova, da minha época não tinha essas coisas, porque eu sou mais velho. Então, assim, o Ministério da Saúde fornece a vacina para prevenção do câncer do colo do útero. A gente tem 3 tipos de vacina. Nós temos uma vacina bivalente, que ela é principalmente para os subtipos 16 e 18. Lembre-se que eles são os mais que têm o risco maior de câncer. Tem a quadrivalente, que pega o 6 e o 11, que tem a ver com verruga, e o 16 e o 18. E existe essa nonavalente, que pega todos esses outros subtipos aqui. Beleza, pessoal? Então, existe a prevenção. E aí varia. Normalmente é essa a idade que é recomendada, tá? Outra doença agora, passamos para sífilis. Sífilis é muito comum, sabe, pessoal? Eu não vou dizer que toda semana eu atendo um paciente com sífilis, mas eu posso dizer que toda semana eu desconfio, eu levanto a possibilidade de um paciente com sífilis, às vezes não se confirma, mas sífilis a gente aprende que ela é o grande imitador, ou seja, tudo pode com sífilis. Digamos que você esteja numa reunião clínica e você não sabe o que um paciente tem, sei lá, por qualquer outra doença. Se você chutar sífilis, você está certo, tá? Você pode estar certo, porque sífilis imita muita coisa. Muita coisa acontece, às vezes, puxa, tá estranho esse paciente. Falo na minha área, na dermatologia. Se você citar sífilis, eu lembro muito isso na residência, onde quando a gente tinha alguma dúvida numa discussão clínica, você falava sífilis, no mínimo você estava dentro. Então é uma possibilidade e é uma coisa comum de acontecer, pessoal. Isso daqui, assim como herpes, o herpes genital, o HPV, a sífilis, vocês vão ver quadros desse. Sífilis é causada por uma bactéria, o Treponema pallidum, ele é uma espiroqueta, né? Aqui tem uma imagenzinha da bactéria, né? Ele tem esse aspecto espiralado, né? Transmitida através do contato sexual. Ela pode ser transmitida durante a gravidez ou através da transfusão de sangue contaminado, coisa que é muito raro de acontecer hoje em dia, porque o controle na transfusão é importante. A patogênese envolve isso, a exposição, né? Infecção da bactéria, ela invade a mucosa, ou por uma pele lesionada, então uma pele que já está machucada facilita, e aí a gente tem a ver isso, outros tipos de lesões, um paciente pode ter uma lesão de herpes, facilitar a infecção por sífilis, o paciente pode ter uma sífilis, facilitar um HIV. Então, pacientes que têm DSTs, isso é um grande problema, eles facilitam ter outros tipos de infecções. A gente está falando das lesões isoladas, mas não é comum, mas é comum de acontecer você investigar um paciente por uma coisa, você acaba pedindo todos os exames para ver se ele poderia ter outras DSTs, né? Então, assim,
Onde é que eu estava? Invade as mucosas da pele lesionada, começa a se replicar no local da infecção, e em seguida, isso é rápido, ela já se dissemina, tanto pela corrente sanguínea como linfática, e atinge, infecta diversos órgãos e tecidos do corpo. Tá? Isso daqui é bem interessante e é importante e foi mudando ao longo dos anos. Essa divisão, digamos, como a gente classifica uma classificação do curso clínico da doença, como que ela evolui, tá? Então a gente dividia antigamente em sífilis primária, secundária e terciária. Hoje em dia a gente também tem isso de sífilis latente, que é dividido em precoce e tardia. A sífilis precoce, o importante nessa nova divisão é a questão de 1 ano. Antes disso ela é precoce e depois disso ela é tardia. Com relação à sífilis primária é o cancro duro, é aquela lesão, aquela úlcera inicial. Uma úlcera indolor, isso é importante, o paciente pode nem perceber que teve essa lesão, mulheres podem ter essa lesão mais dentro da vagina e nem perceber porque ela é uma úlcera indolor. Normalmente ela é única, lesão única faz a gente pensar em sífilis, né? E no genital, altamente infecciosa, e você pode ter a sensação, pode observar esses linfonodos um pouco aumentados e endurecidos, mas sífilis primária, cancro duro, a lesão inicial. Logo depois da sífilis primária, a gente tem a sífilis secundária, que caracteriza essa disseminação da bactéria pelo corpo. E aí você vai ter as manifestações sistêmicas, que tem lesões cutâneas, né? Lesões cutâneas, lesões mucosas, essa alteração, uma febre, um mal-estar, caracterizando, digamos assim, essa bacteremia, a bactéria espalhando, né? Você vai ter alteração de linfadenopatia, né? As lesões cutâneas e mucosas. Depois da sífilis secundária, a bactéria entra nesse período de latência. Então, assim, após a fase secundária, a doença entra numa fase na qual os sinais e sintomas desaparecem. A bactéria espalha, ele vai diminuindo a quantidade de bactéria e ela continua se espalhando. E aí a gente tem isso, sífilis latente precoce, esse período de 1 ano, e a tardia. Dentro da tardia, nós podemos chegar à sífilis terciária, que pode acontecer depois de anos ou décadas da infecção inicial. E aí a gente já tem um quadro mais grave, não tanto causado pela bactéria, mas pelas reações imunológicas que essa bactéria ao longo de anos foi provocando. E aí a gente vai ter alterações no sistema cardiovascular, no sistema neurológico, alterações de pele muito relacionado a isso, granulomatosas, né? Esses granulomas sifilíticos, onde a gente tem essa reação inflamatória intensa, ou seja, alterações causadas por parte da imunidade ao longo desses anos, né? Como que se sabe tanto, isso aqui eu acho muito interessante, como que se sabe tanto sobre esses estádios clínicos da sífilis? A sífilis é uma doença que se compreende muito bem todos os estágios evolutivos dela. E isso aconteceu por causa desse estudo que foi feito sobre sífilis. Então, esse estudo aconteceu nos Estados Unidos. Eles pegaram prisioneiros e separaram esses prisioneiros em 2 grupos, sem eles saberem, eles foram infectados com sífilis, e foram observados ao longo de anos. E isso é muito triste, porque esses pacientes sofreram toda a evolução da sífilis, eles tiveram todas as complicações dela e não foram tratados. Foi-se observado. É interessante que tem um filme baseado nessa história, né? Esse filme Cobaias, recomendo vocês verem, porque é bem interessante isso. O negócio foi tão grave que anos depois foi condenado esse estudo, depois que ele foi publicado, ele foi intensamente condenado da parte ética disso que foi feito, e se não me engano foi no governo de Bill Clinton que ele fez até uma carta de perdão, pedindo perdão a esses pacientes e às famílias deles por terem feito isso daí. Então, uma história triste, digamos assim, da medicina, mas o filme vale a pena ver, pessoal, é bem interessante.
Com as manifestações clínicas tem a ver aquilo que a gente estava falando. Sífilis primária, o cancro duro, que é essa lesão aqui assim, né? Essa e essa. Você vê que pode acontecer tanto no genital também como na língua, que é esse úlcera indolor. Bordas bem definidas, o fundo dele é um fundo limpo, tá? Os linfonodos regionais podem estar aumentados. A sífilis secundária, nós temos essas lesões mais generalizadas, tá? Nós temos essas erupções cutâneas que são simétricas, espalham pelo corpo. E o comum, uma coisa muito comum, é essas lesões aqui, que eu até não anotei, que é o que a gente chama de roséola sifilítica. Então essas lesões nos pés e nas mãos, em palmas e plantas, são muito características da sífilis secundária. Mas a gente pode ter essa questão do mal-estar, das lesões mais espalhadas, a linfadenopatia generalizada, você palpar o paciente. Outras alterações do tipo alopécia também. Quando eu atendo um paciente com alopécia, seja uma alopécia areata, uma falha já dando o diagnóstico, uma falha no couro cabeludo ou uma perda de cabelo, eu peço uma bateria de exames para a gente ver algumas alterações de vitaminas, reservas de ferro, e dentro desses exames eu peço a sorologia para sífilis, porque a sífilis pode dar alteração no cabelo também. Então, é uma possibilidade. Entra no período de sífilis latente, desaparecem essas alterações, e lá na sífilis terciária é que a gente vai ter aquelas coisas mais graves. Aneurismas de aorta, alterações neurológicas, as gomas sifilíticas, como eu disse, são aquelas lesões que é um nódulo que tem um derretimento no centro dele, e isso pode lesionar tanto a pele, mas como outros lugares também, ossos, fígados. Então são lesões que acontecem mais por causa de resposta inflamatória de longa data, estando infeccionada por esse bicho. Seguimos. O diagnóstico, importante, a suspeita clínica, como eu falei, sífilis é uma grande imitadora, ela pode qualquer coisa, sempre desconfiar, sempre pensar em sífilis. Os testes sorológicos, a gente divide basicamente nos não treponêmicos, né, onde a gente não vê o vírus, a bactéria, né, a gente vê anticorpos, e os testes treponêmicos, onde a gente identifica a bactéria. Mas o que mais a gente conhece? O VDRL e o FTABS. Na minha época, era um pouco diferente do que se faz hoje. Na minha época, a ideia era se fazer uma triagem. A gente pedia o VDRL e se confirmava com o FTABS. Hoje em dia, isso mudou. A indicação é que você faça o FTABS e depois já peça o VDRL. Por que teve essa mudança ao longo dos anos? Principalmente porque o FTABS ele tem a capacidade de pegar a bactéria mais cedo. Então, assim, quando ele começa a alterar, ele é o primeiro que começa a alterar dos exames. Então, você pedir um FTABS, você tem uma chance maior de pegar a doença no início. E o VDRL é importante, porque ele sai numa proporção, é importante para você ter uma ideia do grau, digamos assim, de contaminação, e depois, durante o acompanhamento pós-tratamento. Coisas mais para a história, digamos assim, que a gente tem essa imagem aqui, é o exame de campo escuro, né? Onde a gente faz isso para identificar a bactéria, coisa que hoje em dia é mais difícil de fazer, você precisa de um profissional experiente para fazer e ter essa visualização das bactérias, das espiroquetas, do treponema pallidum, beleza, pessoal? Tratamento, o famoso benzetacil, a penicilina benzatina. Mesma coisa. Na minha época, a gente dividia esse tratamento sífilis primária, secundária e terciária. Então, assim, para primária era de um jeito, para secundária de outro. Hoje em dia são duas coisas, tá? A sífilis latente recente, que a gente vai fazer o benzetacil, a penicilina benzatina, 2.400.000, ou seja, 2 frascos, né? Um em cada nádega. E a sífilis tardia, latente tardia, nós vamos fazer 3 doses. Então, assim, 3 doses sendo cada dose de 2.400.000. Então, sífilis primária, secundária e a latente precoce, 1 frasco em cada nádega. Na sífilis latente tardia e na terciária, você vai fazer
2 frascos, depois de uma semana 2 frascos, depois de uma semana 2 frascos, ou seja, 2, 2, 2, 3 semanas de tratamento. É o tratamento mais eficiente que tem. Ele é tão eficiente que pessoas que forem tratadas com doxiciclina ou ceftriaxona, eles podem ser considerados não totalmente tratados. Então, assim, a bezetacil é extremamente eficaz para o tratamento. Uma coisa que é importante, não só aqui está escrito, mas não só com relação a sífilis, mas tudo que a gente fala de DST é investigar, é ver, fazer uma avaliação do parceiro sexual. Né? Então isso é super importante. Provavelmente, se essa pessoa está contaminada, o parceiro sexual tem que ser investigado porque é grande chance dele estar contaminado. E sífilis pega mesmo, então é importante chamar o parceiro para investigar também, tá bom? Beleza, a gente falou dessas doenças que são importantes em termos de prevalência. Como eu disse para vocês vão ver esses casos. Todo médico, mesmo que não trabalhe com dermatologia, mas outra coisa, digamos assim, no pronto-socorro, num posto de saúde, ou até às vezes, você é neurologista, você pode ver essas doenças. Agora a gente entra outras doenças que não são tão importantes. Mas o que é bucha disso? É que cai em prova. Então, assim, essas outras, elas são prevalentes, podem cair em prova, agora essas outras que a gente nem vai ver, a desgraça é que acabam caindo em provas de residência. Então vamos falar do cancroide ou do cancro mole. A gente falou do cancro duro, sífilis, agora a gente fala do cancro mole, tá? Causado por uma bactéria. Essa bactéria é o Haemophilus ducreyi, né? Rara em países desenvolvidos, até aqui. Tá? Brasil nem é tão desenvolvido e a gente não vê muito isso. Penetra na pele e na mucosa através de microlesões, resultado do atrito durante a relação sexual. Começa a se multiplicar, provoca uma resposta inflamatória e aí a gente tem as úlceras genitais. A bactéria produz várias toxinas, enzimas que contribuem para a destruição do tecido e a evasão, digamos, foge do sistema imunológico. E tá aqui a bactériazinha. Tá? Beleza, então aqui a gente já tem úlceras genitais dolorosas. Então, assim, isso é típica coisa de prova. Uma úlcera genital dolorosa. Você vai pensar num herpes, porque ela é dolorosa, ou num cancroide. A úlcera única, você vai pensar numa úlcera única indolor, você vai pensar em sífilis. Úlcera que são mais múltiplas, maiores, a gente vai pensar aqui. Uma exulceração, uma base eritematosa, vai pensar no herpes. Então isso é que é importante, às vezes como diagnóstico diferencial, para questões de prova, do dia a dia, não é uma coisa que a gente pensa muito. Então, úlceras genitais dolorosas, bordas irregulares, a base dela é mais purulenta, ela é fétida, ela é mais suja essa lesão. Tá? Também associada à linfadenopatia. Diagnóstico diferencial, como eu falei, sífilis, que daí nós temos uma lesão indolor, e no herpes genital que a gente tem mais uma exulceração, múltiplas exulcerações pequenininhas, aqui no cancroide a gente tem lesões maiores. Exames laboratoriais, a gente vai ter a cultura das lesões, PCR, teste sorológico. Mesma coisa, pacientes, os contatos devem ser investigados. E também o paciente deve ser investigado para outras lesões. Olha como o tratamento é simples. Azitromicina, dose única de 1 grama de azitromicina. 1 grama está errado, né? 1 grama de azitromicina. É muito fácil para tratar. Então, em teoria, é uma doença que não deveria ter, porque é tão fácil de tratar. Então, por isso que acontece mais em países subdesenvolvidos. Volto a dizer, aqui no Brasil não é uma coisa tão comum de ver. Eu nunca vi. Outra doença, o linfogranuloma venéreo. Isso aqui é a região inguinal. A gente tem esse aumento dos linfonodos, ficam bem cheios, ficam bem volumosos na região inguinal. Tá? Causada por algumas cepas invasivas da bactéria Chlamydia trachomatis. Então, assim, a gente pode ter outros tipos de lesões por Chlamydia, né? Mas essas daqui, esses sorotipos, e aí é importante esses sorotipozinhos aqui, o L1, L2, L3, que eles são menos comuns nas outras infecções, eles provocam o linfogranuloma. Invasão das células epiteliais, subsequente disseminação da bactéria para os linfonodos, e ali eles fazem uma resposta inflamatória
intensa. Pode ter pequenas ulcerações, né, nesses linfonodos, mas o principal é essa linfadenopatia importante. A infecção progride para os linfonodos regionais, causando uma linfadenopatia e uma inflamação. A resposta imune leva à formação de intensos granulomas, abscessos nesses locais, que podem gerar complicações como as fístulas e estenose. Então, o grande problema é que inflama demais ali o linfonodo e ele pode começar a drenar e acabar fazendo fístula que não para de drenar nunca. As manifestações clínicas, a gente tem a informação desses 3 estágios. Num primeiro momento tem a exposição a bactérias, lesões iniciais. Ele pode formar pequenas lesões, digamos essas pequenas úlceras vesículas, pouca coisa, né? São indolores, ou seja, o paciente normalmente não percebe isso. E aí a gente tem a parte secundária, que é quando começa a parte da linfadenopatia, nessa região inguinal, femoral, anorretal. Aí os linfonodos começam a aumentar, eles começam a ficar dolorosos. Você pode ter a supuração com drenagem de pus e formação de fístulas. Isso pode ser tão grave, pode ser tão intenso, que você pode ter isso, formação de elefantíase, que é uma coisa muito rara de acontecer, né? O principal seria isso, a formação de fístulas. Diagnóstico laboratorial, né? Essa avaliação clínica a gente vai ter da lesão. Já teve quadros em que eu vi linfadenopatia, que eu cheguei a pedir ultrassom para ver o que tinha ali. No final das contas era um outro tipo de abscesso, não era infecção por clamídia, a gente poderia pedir alguma coisa de imagem. E aí a gente vai ter isso, fazer sorologia para identificar esses sorotipos daqui da clamídia na lesão, no local, tá? Tratamento a doxiciclina, né? Ela é administrada via oral e você vai fazer ela por 21 dias, né? Importante sempre a avaliação dos parceiros sexuais para ver se tem essa contaminação por clamídia, né? Donovanose, outra doença extremamente rara, não é uma coisa que a gente vai ver no dia a dia isso daqui. É uma linfadenopatia localizada, inguinal, que você possa suspeitar do linfogranuloma venéreo, mais ou menos, né? Donovanose, menos ainda, né? Outro nome dele, o granuloma inguinal. Contaminação, uma infecção por essa bactéria, a Klebsiella granulomatis, e eu não entendo porque ainda se fala tanto que o nome antigo dela era isso daqui, Calimmatobacterium granulomatis. Mas é tão interessante que cai em questão de prova, umas coisas assim, a bactéria que era antigamente conhecida com esse nome aqui. Parece que eles têm uma adoração. É uma doença rara, né? Você vê, a bibliografia diz que principalmente encontrada em regiões tropicais e subtropicais, América do Sul, África, Índia, Papua Nova Guiné. Patogênese. Desenvolvimento de granulomas do tecido infectado, né? Começa com uma pequena lesãozinha indolor e aí vai se transformar numa úlcera progressiva, bordas irregulares, base granulomatosa. O bicho, né? A bactéria, acaba formando isso daqui, essa sujeirinha aqui assim, né? Essa sujeirinha nas células é a bactéria, né? Então, assim, quando a gente olha uma imagem da patologia, às vezes a gente vê só um borrado, ajuda quando a gente dá um sinalzinho. E aquilo dali é que ajuda no diagnóstico. Olha aqui embaixo, o diagnóstico, a avaliação clínica e a visualização, quando você tira um pedaço, quando você vê aquilo, dos corpos ou corpúsculos de Donovan, tá? Que são essas inclusões intracelulares típicas da bactéria, típico da bactéria. Então, aquilo que eu mostrei, aquele poeirinha, aquela sujeirinha que tem ali, são os corpúsculos de Donovan que você faz o diagnóstico, né? E daí você pensa, putz, mas é uma doença rara, vou ter que saber isso, mas é a coisinha chata que cai numa prova de residência, né? Lesões iniciais, pequenas pápulas, nódulos ou úlceras indolores que aparecem no local de inoculação, como nos genitais, na região perianal, orofaringe. Lesões acabam progredindo, vão se transformando em úlceras mais feias, úlceras maiores, uma base granulomatosa, e elas podem se tornar extensas, provocando a destruição. Aqui também a gente tem aquele risco de destruição, atrapalhar a drenagem linfática e acabar formando elefantíase e linfedema, né?
raro de acontecer, mais raro de a gente ver. Talvez coisas assim, África, alguns lugares mais que tem uma dificuldade maior de tratamento, de acesso a serviço de tratamento. Aí você vê que você vai usar um antibiótico, tipo azitromicina, doxiciclina, eritromicina, você vai usar 3 a 4 semanas, mas o principal é até a remissão completa das lesões. Tá? Normalmente o tratamento vai até desaparecer isso daí. Tá? Beleza, pessoal. Então, isso era o que eu queria dizer para vocês com relação às doenças. Tá? Lembrando, nós vamos ter doenças mais prevalentes e vamos ter doenças que não são tão prevalentes, mas infelizmente podem cair em provas, principalmente quando a gente fala de prova de residência. No dia a dia tem coisas que vocês vão ver mais, outras coisas que você não vão ver tanto. Vamos ver algumas questões bem facinhos que eu separei bem fáceis que eu separei para vocês, para ajudar a gente a fixar. Qual das seguintes doenças sexualmente transmissíveis é causada por um vírus? O cancroide, donovanose, linfogranuloma venéreo, a sífilis ou o herpes genital? Bem fácil. Qual das seguintes doenças apresenta lesões genitais indolores como manifestação clínica principal? O herpes, o cancroide, o linfogranuloma, sífilis ou donovanose? Vamos lá. Qual das seguintes doenças sexualmente transmissíveis está relacionado ao aparecimento de verrugas genitais? Olha, estão ligando aqui. Deixa eu desligar aqui. Herpes genital, cancroide, linfogranuloma venéreo, donovanose, infecção pelo HPV. Qual é a bactéria causadora da sífilis? Super importante. A clamídia, o hemófilos, o treponema, a klebsiella ou a neisseria gonorreia? Qual é o principal método de prevenção para doenças sexualmente transmissíveis? Abstinência sexual, uso de preservativos, higiene pessoal, vacinação, tratamento precoce. Beleza, pessoal? Questões bem fáceis mesmo, tá? Espero que vocês acertem todas elas. Mesmo esquema, façam as questões, depois eu publico um vídeo com a resolução das questões, mas essa eu tenho certeza que vocês vão acertar todas elas, tá bom?